Olá, sétimo ano em específico, Isa. Vamos começar mais uma aula, certo? Agora, tema 4, apostila, página 50, certo? Que é um dos temas muito importantes, né? Junto com o humanismo, que a gente já estudou no tema anterior. Agora, o Renascimento é a continuação, né? Do humanismo, é aquele pensamento através da razão, mas agora nós vamos ver ele mais profundamente, certo? Certo. Renascimento. Pode começar para mim, Isa, por favor? Os renascimentos, o uso do termo. A palavra renascimento traz uma série de questões sobre seu emprego e significado. É importante verificar que os próprios artistas da época usavam o termo para definir suas obras em oposição ao que vinha sendo produzido até então. Muito bem, pode continuar. Essa concepção. Essa concepção, porém, trouxe algumas implicações. Primeiro, porque se criou uma visão, hoje considerada equivocada, de que a Idade Média foi um período de atraso, de trevas, durante o qual o conhecimento e a cultura da antiguidade clássica teriam desaparecido. Os estudos feitos sobre o assunto mostraram já há algum tempo que nem a Idade Média foi uma era de atraso e estagnação, Estagnação. nem os valores da Antiguidade Clássica desapareceram nesse período. A cultura greco-romana continuou presente na leitura nas teorias políticas, na educação e na filosofia e etc. Muito bem, Isa. Então quer dizer o quê? Quando a gente está falando de conhecimento, né, de áreas do conhecimento, eles falam a primeira interpretação, né, como está aí, ó, criou-se uma visão muito equivocada, tá? Como assim, professor, equivocada? É que eles colocavam a Idade Média como a Idade das Trevas, né? Que o conhecimento não conseguiu avançar, tá? Então, ó, fala que o conhecimento e a cultura da antiguidade clássica teriam desaparecido, tá? Então, aqui a gente fala que isso é um equívoco, né? Lembra o que é a antiguidade clássica? Não. Eu vou puxar uma setinha aqui, ó. Antiguidade clássica é quando vai falar sobre o conhecimento dos gregos e romanos. Ok? Ok. Então, sempre que falar de antiguidade clássica ou antiguidade clássica é a forma que mais falam, tá? É o conhecimento dos gregos e romanos. Qual conhecimento é esse, professor? É justamente a filosofia, o conhecimento através da razão. Vou fazer mais uma setinha aqui, ó. E vou colocar. Opa! Através da razão. Com filosofia, ciência, vírgula, etc. Ok? Então, conhecimento dos gregos ou romanos era através da razão, né? Que eu comentei com vocês no humanismo. E um exemplo disso, filosofia, ciência, tudo isso faz parte desse conhecimento. Colocou aí? Já copiei. Tá bom, então. E ó, então vários estudos mostram o quê?
que a Idade Média não foi um mero momento de atraso, tá? Eles falaram que e os valores da antiguidade clássica, que é dos gregos e romanos, não desapareceram, tá? E nem desapareceram, certo? Então, a cultura greco-romana continuou na literatura, na política, educação e filosofia. Muito importante. Então, não desapareceu, continuou. Espera aí que eu tô copiando. Tá bom. Pronto. Posso apagar? Pode. Tá bom. Escola de Atenas. Certo. Vamos lá. Continua para mim, Isa. Um segundo problema. Um segundo problema é acreditar que qualquer expressão cultural possa surgir fora de seu tempo. Ainda que os renascentistas desejassem fazer renascer a cultura greco-romana, o que eles de fato conseguiram foi criar um estilo artístico que retomava alguns valores e procedimentos da cultura greco-romana, mas que expressava algo novo, refletindo o ser humano e a sociedade do final da Idade Média. Muito bem. Então, o primeiro problema que nós vimos é pensar que a Idade Média é uma idade das trevas, né? Que não trouxe nenhum conhecimento, que não foi falado sobre filosofia e tudo mais. O segundo é pensar que o Renascimento, né? Que eles desejavam fazer renascer a cultura greco-romana. Porque, na verdade, o que eles fizeram? Eles criaram um estilo artístico, tá? Com a retomada de valores e procedimentos da cultura greco-romana. Mas com algo novo. Como assim, professor? Refletindo o ser humano da época e a sociedade do final da Idade Média. Então, nós não podemos falar que simplesmente os renascentistas trouxeram a antiguidade clássica para o século XV. Não é simplesmente assim, né? Eles criaram um estilo artístico e colocaram neles valores e procedimentos da cultura greco-romana. Esse é o certo a se falar, certo? Certo. Então, pode continuar para mim. Esses artistas eram representantes de seu tempo, ou seja, viviam em um mundo onde o cristianismo e as ideias religiosas continuavam com muita força, enquanto novos valores, grupos sociais, conhecimentos e atividades econômicas surgiram ou se desenvolviam rapidamente. Não por acaso, o movimento renascentista nasceu nas prósperas cidades da Península Itálica, em fins do século XIV. Nelas, uma burguesia enriquecida com as atividades urbanas descobria na beleza das obras de arte um meio de expressar seu poder e sua riqueza. Muito bem. Então, Isa, o que é importante dessa parte? Que, ó, os artistas, então, eles vinham de um tempo muito forte, de um tempo onde a religião era muito forte, né? O cristianismo e as ideias religiosas, ela estava na sociedade, né? Ela estava no conhecimento, estava no costume de cada pessoa, né? Nessa época. Então, não foi fácil o nascimento do Renascimento, né? Foi muitas mudanças, né? Que começaram primeiro com a burguesia, né? Que elas começaram a enriquecer com atividades urbanas, né? Comércio e tudo mais. Aí elas começaram a investir isso, né? A sua riqueza nas obras de arte, como uma forma de poder e riqueza,
Então, só pôde crescer o Renascimento com a burguesia e o seu investimento. Então, é muito importante essa parte. Não nasceu do nada, né? Ela veio, sim, com uma mudança de sociedade, uma mudança de pensamento. Península Itálica. Sabe onde fica, Isa? Na Nova Itália? Isso, na atual Itália. Muito bem. Pode ler ali embaixo. A riqueza. Península Itálica, berço da nova arte. A riqueza proveniente das atividades comerciais e bancárias nas cidades da Península Itálica permitiu formar na região uma burguesia próspera e orgulhosa de seu poder econômico, que passou a financiar o trabalho de pintores, escultores e arquitetos, como Albert Bramante, Brunelleschi e Palladio. Muito bem. Isa, dessa parte, o que nós precisamos saber? É muito o que falou no antigo parágrafo, tá? Que é o quê? A riqueza gerada com as atividades comerciais e bancárias na Itália, ela fez várias pessoas criarem um poder econômico, né? A burguesia, ela tinha muito poder econômico. Então, elas começaram a financiar esses artistas. Quem eram esses artistas, professor? Pintores, escultores, arquitetos, tá? Todas essas Tá. pessoas ligadas à arte, elas foram investidas pelos burgueses. Ou seja, a burguesia injetou dinheiro neles para eles poderem produzir a arte da época. Quando eu puder apagar, você me avisa. Pode apagar. Certo. Até agora tudo bem, Isa? Sim. Certo. Eu vou falar para você agora dos mecenas. Nós vimos agora mesmo, Isa, que essa burguesia, ela começou a investir nas artes, né? Investir nos pintores e tudo mais, certo? E essas pessoas que vão patrocinar a arte, eles vão ser chamados justamente de mecenas. Muito importante, Isa. Vou fazer até uma estrelinha aqui para mostrar que é importante, ó. Ai, meu Deus. Não foi. Pronto. Ali, ó. Muito importante o mecenas. Professor, quem eram os mecenas? Protetores e patrocinadores dos artistas, né? Quem eram eles, professor? A burguesia, tá? E qual o objetivo da burguesia em patrocinar as artes, professor? Riqueza, né? Exibir a sua riqueza e o prestígio e imortalizar a sua própria figura. Olha só que narcisismo, né? Eles queriam engrandecer a sua própria figura. Calma aí. Entre os mecenas que se destacavam estavam a família Médici em Florença, Sforza em Milão, Bentivoglio ou Bentivoglio, alguma coisa assim, em Bolonha. Até mesmo papas, olha só, como Júlio II atuaram como mecenas. Nossa, professor, como assim um religioso ele acabou sendo mecenas, investindo no Renascimento, sendo que o Renascimento é razão? É que eles queriam mostrar a grandeza das suas igrejas, por exemplo. Então, esses artistas iam lá, pintavam o teto, né? Faziam obras de arte na parede, certo? Então, isso era uma forma da igreja conseguir notoriedade também, conseguir esplendor. Muito importante essa parte. Em um primeiro momento, as obras de artes eram encomendadas, certo? Mais tarde, os próprios artistas passaram a produzi-la livremente e a vendê-la em ateliês. Então, primeiramente, essas obras eram encomendadas, né? Eles enviam para produzir essas obras e depois eles fazem ela livremente e vendem em seus ateliês. Para eles, ser patrocinado era uma garantia para sobreviver de seu ofício, sem dúvida, né? O artista ele sobreviveu na época
de patrocínio, né, dos mecenas, e dedicar-se às novas experimentações técnicas. Por isso, muitos passaram a pintar a si mesmos em obras denominadas autorretratos e retratos, encomendados pelos burgueses. Perdão. Em contrapartida, a arte medieval. Então, eles se representavam na própria arte, na qual as principais representações eram de santos e divindades. Então, a arte medieval, ela representava santos e divindades, né? E o que acontece? Essa nova arte, ela já vai pintar a pessoa, né? Vai colocar autorretratos, por exemplo. Muito importante essa parte, Thaisa. Que eles começam a pintar autorretratos, retratos do ser humano. Lembra que eu falei para vocês de antropocentrismo? O ser humano no centro das questões? É isso. Fazer autorretrato, mostrar as características humanas. Agora, não apenas divina. Certo? Certo. Me avise quando você terminar. Tá. Pronto. Muito bem. Mecenas, então, importante, Thaís. Tá. Vamos lá agora, pintura mitológica. Se eu estou falando para vocês aqui, o Renascimento tem muitas características da antiguidade clássica, que era dos gregos e romanos, nada mais justo que de fazer uma pintura mitológica, né? Uma pintura que vai trazer novamente os mitos gregos, por exemplo. Muito importante essa parte aqui, ó. Pintura mitológica. A obra Baco e Ariadne, do italiano Tiziano Vessilio, é considerada uma obra-prima de pintura mitológica do Renascimento. Ela mostra Baco ao centro, o deus do vinho, encontrando Ariadne à esquerda, filha do rei de Creta e sua futura noiva. Então, ó, só nesse parágrafo que a gente leu, Isa, fala o quê? Sobre o deus do vinho, que é da mitologia, certo? E o rei de Creta. Ah, professor, quem que era Creta? Da onde que é Creta? É uma das cidades-estado da antiga Grécia. Então, ó, só nessas duas partes já mostra que a pintura foi mitológica mesmo e representou muito o Renascimento. No lado direito da pintura, vemos também uma figura mitológica de Laoconte lutando contra uma serpente. Sacerdote de Troia, Laoconte tentou convencer os troianos a não aceitar o cavalo de madeira oferecido como presente de gregos. Já ouviu falar do cavalo de Troia? Não. O cavalo de Troia, dentro dele, tinha vários soldados gregos. E eles entregaram para os troianos, para à noite ir lá e atacar eles e derrubar a Troia, né? Isso a história conta, certo? Como castigo, os deuses gregos enviaram serpentes marinhas que lutaram contra Laoconte e seus filhos. Então, ó, deixa eu ver se precisa grifar mais alguma coisa. Vamos colocar a figura mítica de Laoconte contra a serpente, tá? Que faz parte da mitologia grega também. Grifou essa partinha? Sim. Bem. Aqui a imagem. Olha só o menininho, metade ser humano, metade cabra, né? É aqueles fauno, né? Tá vendo que os pés são de cabra? Tipo um bode, na verdade, né? Então, é metade animal, metade ser humano. Isso faz parte da mitologia, tá, Isa? E aqui, ó, a pessoa lutando contra a serpente. É o Laoconte, né? Que ia avisar sobre o cavalo de Troia. Muito importante também. Certo. Renascimento arquitetônico, Isa.
Deixa eu ler essa parte para você também. Ó, a arquitetura ideal para os artistas da Renascença, certo? Deixa eu só grifar aqui. A arquitetura ideal para os artistas da Renascença se baseava na valorização das construções simétricas, ou seja, ela teria uma simetria, teria um ângulo certo para se fazer arquitetura, que valorizava a proporcionalidade, ângulos retos e elementos que retomam ao estilo clássico romano. Exemplos como colunas e estátuas. Muito importante, tá, Isa? Que a arquitetura, ela se baseava justamente no clássico romano, com aqueles postes. Lembra daqueles templos gregos romanos, Isa? Mais ou menos. Eles tinham como que fala? Esses pilares aqui, tá vendo? Ó, que eu tô grifando aqui. E esses pilares, Isa, eles trazem de novo no Renascimento. A arquitetura vai ser característica disso daqui agora, dessas colunas, né? E as estátuas também, olha as estátuas ali em cima, né? Tudo isso é característica da antiguidade clássica. Posso apagar? Pode. Muito bem. Leia para mim, fazendo favor, Isa, inovações da arte renascentista. Inovações da arte renascentista. A arte renascentista também se inspirou nos valores humanistas. Dessa forma, os artistas passaram a destacar em suas obras a natureza, os animais e principalmente a figura humana. Entre os principais temas estavam a mitologia e os personagens bíblicos, que mostram essa síntese da religiosidade cristã como cultura greco-romana. Muito importante, Isa. Então, ó, essa nova arte renascentista, ela trouxe muitos valores dos humanistas, né? Que era o quê? Representar na arte a natureza, os animais e principalmente, Isa, a figura humana. Representar o ser humano na arte, não mais só a questão religiosa, e sim mesclar os dois. Por isso, ó, olha aqui, a mitologia, os personagens bíblicos eram colocados nessa arte, tentando fazer uma junção entre religiosidade cristã e cultura greco-romana. Misturar os dois, né? Pode continuar para mim, se você já grifou, é claro. Os artistas renascentistas partiam da concepção de que a beleza em uma obra de arte tinha como função principal proporcionar prazer ao observador. Assim, procuraram recriar a realidade e buscar a perfeição por meio da tridimensionalidade na representação das formas, empregando para isso conhecimento de geometria e óptica. Nesse sentido, o artista assumiu cada vez mais o papel de cientista das artes. Muito bem. Então ele queria achar a perfeição nos desenhos, tá, Isa? Ele tentou demonstrar os mínimos detalhes de qualquer coisa que estava sendo pintado, tá? Essa tridimensionalidade, que é a geometria óptica, justamente, é que eu não sei desenhar muito bem, mas imagina aqui, ó, um triângulo. Certo, Isa? Certo. Eu estou fazendo um triângulo aqui, ó. É apenas um triângulo. Mas eles tentaram fazer aquela forma de pirâmide. É que eu não sei desenhar essa forma. Sabe, Isa, que... Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Aqui, ó, que puxa aqui do canto, né? Uhum. Aqui. Olha, eu lembrei. É assim, né? Então, o que acontece, Isa? Vamos dizer que antes era só o triângulo. Agora eles tentam representar realmente características, perfeições.
eu não vou fazer a pirâmides do Egito simplesmente com um triângulo. Eu vou fazer ela tridimensional. Então, como se fosse com o que eu apresentei aqui para você, né? Se fosse ver ela por trás também, puxaria aqui, né? Não sei. Ou aqui, assim, deixa eu ver. Tipo assim, né, Isa? Só para ter uma ideia. É mais ou menos assim. Então, quando a gente pensa algo a mais, com mais perfeição, a gente envolve junto a matemática, por exemplo, que é o que mostra nessa parte. Tá? Tá. Pode continuar. Aliança. Essa aliança entre humanismo e ciência definiu uma característica geral do Renascimento, o universalismo, que tinha como base a visão de que o ser humano deveria desenvolver todas as áreas do saber, assumindo a atitude de um sábio capaz de se posicionar ativamente em um mundo dinâmico e em transformação. Muito importante. Ó, fiz até a estrelinha aqui, Isa. Universalismo. O ser humano deveria desenvolver todas as áreas do conhecimento, do saber. Então, uma pessoa podia ser escritora e, ao mesmo tempo, ser engenheira. Certo, Isa? Nós vamos ver mais para frente Leonardo da Vinci. Ele era várias coisas ao mesmo tempo. Então, eles achavam esse universalismo, a pessoa ter vários tipos de informações, era cada vez melhor para a pessoa ter muito conhecimento, né? Para gerar muito conhecimento. Então, muito importante, tá? Pode grifar essa parte aqui que eu coloquei para você. Já grifei. Gostou da minha pirâmide, Isa? Gostei. Que bom. Assim tá mais bonita. Que bom. Esse é o tridimensional, né? Que deixa o desenho mais realista e tudo mais. Pensei que eu não ia conseguir fazer. Consegui, né? Vamos ver agora que parte vem. Ah, essa aqui é mais imagem, ó. Então vamos lá. Na pintura. Eu vou ler para você, tá, Isa? Tá bom. Na pintura, os renascentistas desenvolveram diversas técnicas inovadoras para atingir a beleza, o realismo e a perfeição, certo? A composição em pirâmide, por exemplo, foi utilizada para transmitir harmonia e equilíbrio e para direcionar o olhar do observador, enquanto a perspectiva criava a sensação de profundidade e volume, dando à pintura uma realidade tridimensional. É o que eu acabei de mostrar para você na pirâmide, né? Você consegue ter um olhar profundo, né? Não é simplesmente um triângulo. Ele tem outros lados. Pense uma pirâmide, né? Se você olhar de frente, pode parecer um triângulo. Mas, se você olhar mais de lado assim, você consegue ver que ela tem outros lados também. Isso que eles tentaram trazer. É a questão de perfeição, de mostrar todas as imagens de forma perfeita. Outra inovação foi a técnica de luz e sombra, que permitiu o uso das cores, dos tons e os meios tons para representar cenas, emoções e movimentos. Calma aí, depois eu venho grifando. Olha aqui essa imagem, por exemplo, Isa. Nós conseguimos ver o rosto, né, da pessoa, ou seja, dá para ver até se a pessoa está feliz, se ela está triste. Então, é muito importante. Eles realmente tentaram trazer as perfeições do rosto de uma forma que quem olhasse se visse, né? Visse as suas características e tudo mais. Então, é qualidade da pintura realmente trabalhar essa profundidade, como ela fala aqui, ó, o realismo. Não, vamos pegar aqui também, ó. Eles queriam atingir a beleza, realismo e perfeição. Isso na pintura, né? Deixa eu ver. Eles tentavam transmitir harmonia e equilíbrio, tá? Perspectiva, que é justamente essa profundidade e volume que eu falei para você da pirâmide.
Aqui, ó, uma pintura de uma realidade tridimensional, tá? E usaram a técnica de luz e sombra no quadro, que é para dar uma sensação ainda de mais realidade. Pode grifar essa parte que está ótimo. Pronto. Muito bem. Tá entendendo, Isa? Eu sei que tem muitas questões teóricas aí que deixa meio confuso, mas é coisa da arte, né? São habilidades da arte que ela influenciou o renascimento desse momento. Aí os nomes importantes agora, Isa. Vamos falar sobre eles. Ó, uma curiosidade para você, Isa. Quem pintou a Mona Lisa foi o Leonardo da Vinci, tá? E ao mesmo tempo que Leonardo da Vinci pintou uma obra de arte como essa, ele criou uma arma de guerra. Como assim? Ele fez catapultas, ele fez invenções para voar, para o ser humano voar. Então, imagina, ele tinha conhecimento sobre vários setores do mundo, né? Mas nós vamos ver isso aí, ó. Os principais representantes da arte renascentista. Vamos lá. Sandro Botticelli, ou Botticelli. Nossa, é bem difícil. Então, quem que era esse? Quem era esse artista? Considerava a arte como uma representação espiritual, religiosa e simbólica, certo? Dedicou-se aos nus, aos temas religiosos e mitológicos, além de pintar quadros e retratos encomendados pelas famílias burguesas. Então, suas principais artes foram religiosas e mitológicas. Novamente, mitológica, né? Trazendo a antiguidade clássica de novo à tona, né? Posso ler o Leonardo da Vinci? Claro! Sim, senhora. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Considerando o melhor exemplo do ideal do homem universal, foi pintor, escultor, matemático, arquiteto, engenheiro e inventor. Por meio da dissecação de cadáveres, realizou diversos desenhos anatômicos, contribuindo para estudos da medicina. Entre suas invenções, que quase nunca saíam do papel por não haver na época tecnologias. Para isso, então, o salva-vidas, o paraquedas, a bicicleta e o protótipo de helicóptero. Olha só, Isa. Leonardo da Vinci realmente é um cara fantástico, né? Não tem nem o que dizer sobre ele. Mas o que eu tenho que falar para você? Lembra do universalismo que eu expliquei na página anterior? Que ele falava Sim, que o ser humano tem que ter todas as suas artes, né? Tem que saber de tudo, ter o conhecimento sobre tudo. Olha só o que Leonardo da Vinci era, Isa. Pintor, escultor, matemático, arquiteto, engenheiro e inventor. Uma pessoa, tudo isso, Isa. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a estudar sobre tudo. Olha só que importante esse estudo dele. Ele dissecava cadáveres. Para quê? Para começar a desenhar o que tinha dentro do corpo humano. E com isso ele ajudou muito no estudo de medicina. Olha que importante. Uma nossa, pessoa ligada às artes, ele desenvolve estudos sobre medicina. Ele começa a desenhar o que tem, os músculos, as veias. Nossa, fantástico. E ele também inventa salva-vidas, paraquedas, bicicletas e um protótipo de helicóptero. Muito, nossa. muito importante. Ele foi fantástico, viu, Isa? Uhum. Grifou? Sim, Muito bem. Leonardo da Vinci, então, é um cara diferenciado, né? Vou começar a. Agora já é Michelangelo? Já. é. Deixa eu ver. Você já assistiu os Tartarugas Ninjas? Já. Como que é o nome das 4 tartarugas? Ai, eu não sei, eu não vejo muito.
Ó, Eu já assisti uma vez, mas... entendi. Vou falar para você. Tá. Leonardo, Rafael, Michelangelo. Calma aí, falta um. Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. São 4 renascentistas, Isa. Nossa! Sabia? Então, o desenho, ele pegou os nomes desses renascentistas. Olha aqui, Leonardo, né, de Leonardo da Vinci, Michelangelo de Buonarroti, que é o Michelangelo, e Rafael de Sanzio, que é o Rafael da Tartarugas Ninjas. Só o Donatello que não está aqui, mas depois eu procuro para você ver, tá? Então, Tá. o conhecimento vai também para os desenhos, né? Vamos falar sobre o Michelangelo agora, outra figura muito importante. Ele, as suas principais obras, ele pintou no teto da igreja, tá? Da Capela Sistina, no Vaticano, viu? Muito importante. E conta a história bíblica da criação do mundo. Então, Michelangelo pinta isso no teto da Capela Sistina como uma forma de... Na verdade, ele foi encomendado pelo Papa, tá? O Papa encomendou que Michelangelo pintasse a origem do mundo, que é Adão e Eva, né? Mas ele coloca o Adão e do outro lado o ser humano, né? Tipo, tentando se encontrar. Deixa eu ver, Isa, tem essa imagem aqui. Deixa eu só É voltar que um... tá na página 51? Isso, deixa eu voltar lá rapidinho. Daí eu venho e grifo de novo para você. Só para você ver o que foi pintado na época. Deixa eu ver. Aqui. Não. Não. Aqui, Isa. Muito bem. Então, ó, ele tentou o quê? Ao mesmo tempo que ele trabalha o Adão, né, que é uma teoria bíblica, que é o que tudo começou, né, com Adão e Eva, ele trabalha o ser humano também, representando o ser humano. Isso, essa imagem está no teto da Capela Sistina, o Isa, e representa o Renascimento. Representa o ideal dessas pessoas, né, desses artistas da época, em procurar a perfeição do corpo humano e representar as pessoas, né, os seres humanos de forma perfeita, mas aliado à religião, ao Adão aqui, do lado direito, tentando encontrar com o dedo, né? Encontrar Adão com o dedo. Muito bem. Certo, Isa? Entendeu? Entendi. Muito bem. Então, Michelangelo, uma das tartarugas ninjas. Nunca tinha pensado isso. Pois é. Deixa eu grifar aqui o Michelangelo para você. Então, ele se destacou como sua principal obra. Você fado. Ah, você tinha grifado? Uhum. Deixa eu só ver aqui. Que conta a história da criação do mundo com Adão. Também teve, lá, continuando. Também teve expressividade na escultura, certo? Procurando exaltar ao máximo a natureza humana, sem dúvida. Que daí Michelangelo ficou conhecido como poeta dos corpos, porque ele tenta colocar em perfeição o corpo humano, certo? Muito Certo. importante. Próximo, lá, mais um tartaruga ninja. Né? Rafael de Sanzio, conhecido como pintor das Madonas, pela série de representações que fez da Virgem Maria e o menino Jesus. Então, Rafael, ele representou bastante a questão religiosa também, tá? O último Posso ler o que... Tiziano? Oi? Posso ler o último? Claro. Tiziano, 1488-1576. Considerado o mestre da cor, marcou e influenciou a escola de Veneza. Muito bem, muito bem. Só apagar. Ah, pode apagar, Isa, o Rafael? Tá bom. Ali embaixo agora. Pode ler para mim, Isa. Fora da Península Itálica.
Fora da Península Itálica, destacaram-se El Greco, 1541-1614, pintor e escultor de origem grega, radicado na Espanha. O pintor flamengo Jan van Eyck, c. 1390-1441, cuja obra foi marcada pelos detalhes e uso de cores vivas, e os alemães Albert Dürer, 1471-1528, e Hans Holbein, 1498-1543. Muito bem. Olha como Leonardo da Vinci era fantástico, Isa. Ele pintou como seria dentro do útero, né, da mãe quando está grávida. Olha aqui a criança. Tá vendo a imagem aqui à direita? Sim. Então, Nossa. ele pintou como que seria, né? Nunca ninguém tinha mostrado isso para todos, né? Então, nessa parte, ele mostra como que era a composição da pele que revestia a barriga da mãe, como que o útero se transforma para recepcionar o bebê. Então, nossa, isso é obra de um gênio, né? Que é o Leonardo da Vinci. Ele começou a detalhar como que era o corpo humano. Ok? Ok. Deixa eu ver qual que é a próxima. Eu acho que dá para ir mais uma. Que horas são? É 3h27. Acaba... Ah, não, 3h30. Vamos deixar o Renascimento Literário, então, para amanhã, Isa. Tá bom. Eu consegui falar com a Cris, eu vou poder dar as duas dobradinhas para vocês. A primeira e segunda aula direto. Amanhã? Isso.